Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou tratar aqui com vocês o direito do consumidor. E a nossa aula de hoje é sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, do fornecedor. Então, o que quer dizer essa desconsideração da personalidade jurídica? Quer dizer que a empresa vai desaparecer, que ela vai sumir, que ela não vai mais poder estar aí trabalhando normalmente como ela fazia? Não, gente, a gente não vai simplesmente acabar com a empresa. É um mecanismo aí que o legislador criou para facilitar a defesa do consumidor, para fazer com que os fornecedores não enganem os consumidores com essa coisa aí da personalidade jurídica. Por quê? Porque aí você sempre está restrito a receber a sua indenização, a sua reparação no valor do capital social da empresa. E se aquele capital social não for suficiente para te satisfazer aí, no caso de uma ação judicial, como é que vai ser? O consumidor vai sair sempre no prejuízo? Ia ser muito cômodo para o fornecedor se fosse sempre assim, né, gente? Então, existe agora essa possibilidade aí da gente desconstituir a personalidade jurídica da empresa e ir atrás dos bens do próprio fornecedor, da pessoa do fornecedor, da pessoa física do fornecedor. Tudo bem? Então, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela pode aparecer na sua prova como teoria da penetração, tá? Então, em algumas situações, o juiz vai poder afastar a personalidade jurídica, essa proteção que ela tem, para determinar que as obrigações recaiam diretamente sobre os bens particulares dos sócios, da pessoa física dos sócios. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Isso está previsto também, não só no Código de Defesa do Consumidor, mas no Código Civil, lá no artigo 50. Vamos fazer a leitura? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Percebam a parte ali que eu grifei. O juiz que decide se vai ser realmente desconsiderada a personalidade jurídica do fornecedor ou não. E tem que ter um pedido da parte. O juiz não vai poder fazer isso de ofício. Então, a parte tem que pedir, sendo ela, um consumidor ou aí um Ministério Público. E isso também está previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, no artigo 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, fica claro, né, gente? Não só o Código de Defesa do Consumidor que prevê isso, mas o Código Civil, a Lei de Crime Ambiental, tudo isso para que o consumidor ele não saia lesado, para que ele tenha os seus direitos fundamentais aí reconhecidos e garantidos. Atenção! Anota aí no seu caderno, gente. É muito comum os estudantes confundirem aí a desconsideração com a despersonificação. A despersonificação, a empresa deixa de ser uma pessoa jurídica, ela deixa de existir, né? E não é disso que a gente está falando, a gente está falando simplesmente da desconsideração, quando ela deixa de ser considerada uma empresa para se chegar aos bens dos administradores ou dos sócios, tá? Então, a despersonificação, ela está prevista no artigo 51 do Código Civil. Se você quiser dar uma olhadinha lá, para não ter dúvida, pausa o vídeo, abre seu Código Civil no artigo 51 e faz a leitura. Mas eu quero que fique bem claro para você que desconsideração e despersonificação são coisas completamente diferentes aí, tudo bem? Então, não significa a extinção da pessoa jurídica, a desconsideração, apenas a ampliação das responsabilidades dessa pessoa jurídica.
E é uma medida excepcional, né, em caráter de exceção, e depende da autorização judicial. Assim como eu falei para vocês, o juiz decide se vai acontecer ou não e tem que ser pedida aí pela parte. Eu coloco aqui para vocês, né, uma doutrina do Flávio Tartucci e Daniel Neves. Quem me seguir ali nas redes sociais já vai ver que eu deixei ali o link para vocês terem acesso ao livro que é disponível na internet e vocês possam complementar aí seus estudos, né, com a doutrina, não só com o nosso vídeo aqui. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, dá para colocar o nome deles lá no Google e aí já ter acesso ao livro. Então, me adiciona lá nas redes sociais, que eu vou deixar no final para vocês, e pega lá o link para vocês terem acesso aí aos materiais de estudo, tá? E quais são os requisitos, então, para a gente desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa? Vai acontecer quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou do contrato social, falência, insolvência, encerramento ou inatividade por má administração. Então, guarda bem aí na sua cabeça que isso pode ser questão da sua prova, tá? Tudo isso está no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. A desconsideração aí da personalidade jurídica, ela vai exigir ao mesmo tempo, né, do que um daqueles requisitos ali que a gente conversou, a lesão ao patrimônio do consumidor, a insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica e a prática de atos fraudulentos ou o encerramento das atividades. Então, precisa haver efetivamente essa lesão ao patrimônio do consumidor para com que ele vá buscar a reparação dessa lesão. E aí, o patrimônio que já tinha na pessoa jurídica não vai ser o suficiente, no caso, né, dessa indenização, reparação, e aí desconstitui-se a personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, para que o consumidor não saia no prejuízo. Tranquilo, né, gente? Importante, olha aqui. Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E isso, então, está previsto no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. E aí a gente vê algumas responsabilidades em específico aqui agora, tá? No caso da desconsideração da pessoa jurídica aí ainda. As responsabilidades para os grupos societários. Esse assunto vai estar tratado, então, no artigo 28, parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Gente, anota no seu caderno, faz um esqueminha. Grupos societários são subsidiariamente responsáveis. Você lembra o que é responsabilidade subsidiária? Que cada um responde pela sua parte e não vai poder o consumidor ir atrás de somente, né, uma empresa, um fornecedor para exigir a responsabilidade de todos. Cada um vai responder ali pela sua quota parte, tá? Então, isso é responsabilidade subsidiária. Então, a sociedade de maior respaldo financeiro, aí no caso dos grupos societários, poderá ser responsabilizada pelo contrato firmado com a de menor potencial, desde que pertencentes ao mesmo grupo econômico. O consumidor não se exime de demonstrar a insuficiência do patrimônio dessa pessoa jurídica, né, que vai estar obrigada ali. Então, sempre tem que ser uma prova aí do consumidor, tá bom? E agora, abre mais um quadradinho aí no esqueminha que eu pedi para você fazer no seu caderno e coloca, então, sociedades consorciadas. O primeiro vai ser grupos societários e o segundo vai ser sociedades consorciadas.
Está no parágrafo 3º do artigo 28 do CDC. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Lembra de responsabilidade solidária? O consumidor pode ir atrás de qualquer uma das sociedades consorciadas e ela vai ter que pagar o valor integral ao consumidor e depois elas se entendem entre elas numa possível ação de regresso, né? Então, solidariamente, pode responder por todos. O consumidor indo atrás de um só já vai conseguir, né, satisfazer aí o valor, né, da sua lesão, etc., para ser reparado. Então, são aquelas que se constituem para executar determinado empreendimento, caso de uma complexa obra pública. Esse conceito aí de sociedades consorciadas, ele é também dos autores que eu acabei de comentar com você, do Flávio Tartucci e do Daniel Amorim de Assunção Neves, e também é do mesmo livro que eu coloquei lá nas redes sociais para você, tá? Então, não esquece, sociedade consorciada que proveio ali de um consórcio, né? Muito provavelmente acontece consórcio quando existe uma complexa obra pública e se constituem várias empresas para formar ali, para executar um certo empreendimento grande. Abre mais um quadradinho aí no seu esquema, sociedades coligadas. Então, olha, a gente já falou de grupo societário, de sociedades consorciadas e sociedades coligadas agora. Tem tudo um nome muito parecido, então tem que decorar, gente, não tem jeito, grava aí no seu caderno, deixa ali de um jeito, faça um macete, alguma coisa que te faça lembrar o que é cada uma delas e como é a responsabilidade entre elas, tá? A primeira ali vai ser subsidiária, as sociedades consorciadas vão ser solidárias e vamos ver a sociedade coligada. O que é a sociedade coligada, então? É uma sociedade que participa do capital social da outra sem assumir o controle. Elas vão estar previstas ali do artigo 1097 ao 1100 do Código Civil, tá? 1097 ao 1100 do Código Civil. E o artigo 28, parágrafo 4º aqui do CDC, vai trazer que as sociedades coligadas só responderão por culpa. Então, isso quer dizer que a responsabilidade dela é subjetiva e não objetiva. Objetiva, a gente não tem análise da culpa. Na responsabilidade subjetiva, a gente analisa sim a culpa ali, né, da pessoa que cometeu a lesão. Então, já ficou claro que sociedades coligadas vai ser analisada a sua culpa, a responsabilidade subjetiva. Gente, o meu recado para vocês, né, sobre desconsideração da personalidade jurídica era esse. Eu espero que vocês estejam aí com todo o gás no estudo de vocês, que a cada dia vocês estejam mais animados e me adicionem aí nas redes sociais para pegar indicação de bibliografia. Eu sempre coloco novidade, memes, coisas para facilitar e deixar mais divertido aí o estudo de vocês. Eu tô lá então, tanto no Face quanto no Insta, como Prof. Mariana Moreira Neves. E até a próxima aula, gente. Bons estudos!